Acompanhe a leitura das Escrituras. E os que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, ainda se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Oremos. Nós não temos, Senhor, a capacidade da compreensão da Tua palavra, como ela realmente é, e aquilo que ela revela da Tua vontade, do Teu ser, senão pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Somente Ele é que nos ilumina, é que nos dá a compreensão de todas as verdades da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós te suplicamos agora, pelo Teu auxílio. Suplicamos, ó Deus, para que o Senhor, com a Tua graça, faça-nos ouvir atentamente, compreender, receber a Tua palavra, ó Deus, por obra do Teu Santo Espírito em nós, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. No último sermão, irmãos, nós analisamos a cena em que Jesus foi entregue por meio de uma traição, de um beijo de Judas, entregue nas mãos dos seus inimigos. E nesses versos anteriores nós vimos que o texto, ele basicamente nos aponta aqui 3 cenas. Lembramos, fazendo um adendo importante, é muito didático a forma como nós lemos os evangelhos, porque os evangelhos, por trabalharem com um estilo literário que se assemelha muito aos enredos ou escritos de dramatização. Então, muitas vezes a gente se depara com a maneira como, por exemplo, aqui Mateus ele faz o relato do ministério messiânico de Cristo, e vemos que nós temos aqui divisão de cenas. Então, o que nós vimos no domingo passado, nessas 3 cenas, onde, por exemplo, na primeira cena, ela nos leva à traição de Judas. E essa primeira cena também nos leva, na traição de Judas, à terrível realidade do pecado sobre os homens. Do que os homens são capazes de fazer contra Deus? Os homens, por natureza, eles já são dados às piores ou às mais perversas disposições, não apenas uns contra os outros, o que já é algo extremamente terrível e sério, mas principalmente eles já são dados às piores disposições contra o próprio Deus. A segunda cena nos levou à espada de Pedro. A espada de Pedro, porque Pedro ele atenta, ou ele investe toda a sua fúria, sua força, talvez na tentativa aqui de ainda salvar Jesus, ou tentar impedir que Jesus fosse levado aos seus algozes e fosse morto. Pedro lembrou provavelmente das palavras do nosso Senhor Jesus com respeito ao que haveria de acontecer. E Pedro, ele tenta de alguma maneira, ele se esforça no empenho da força da sua espada, impedir que Jesus Cristo fosse condenado à morte, ou que ele fosse levado.
E nós vimos aqui que, de alguma maneira, todos os homens, eles usam o seu senso religioso, aquilo que é próprio da nossa natureza humana, o ser religioso, principalmente aqueles que são adeptos da fé cristã, os que são inseridos à religião cristã, para enfrentar a realidade do pecado com a força dos seus próprios braços, às vezes até da espada. O que nós vemos que isso não adianta, porque não é pela força do nosso braço ou da espada que vencemos o problema do pecado. E a terceira cena nos leva então à submissão de Cristo, que é apresentado como a solução para o problema e a realidade do pecado contra nós. Ou seja, o problema do pecado não é, em primeiro lugar, de ordem meramente terreno, político. Muitas pessoas nos nossos dias enfrentam o problema do pecado no meio cristão, principalmente por causa dos viés ideológicos, infiltrados principalmente nos meios políticos e intelectuais de uma sociedade. E veja, irmãos, a solução do problema do pecado não está nessas questões ideológicas. A salvação, por exemplo, se pensarmos na realidade do nosso país, eu fico imaginando que tudo que tem acontecido, principalmente no meio político e também jurídico, esse aspecto do ambiente jurídico vai entrar no sermão de hoje, um pouco no contexto dele, mas principalmente no meio jurídico, quando a gente passa a confiar que as estruturas, um sistema perfeito de tribunais, julgamentos, de governos, de administração seculares, é isso que vai salvar, inclusive, os nossos problemas envolvendo o pecado. Não é isso. Nosso Senhor Jesus, ele vai nos mostrar com a sua atitude pacífica neste momento, ou melhor dizendo, submissa, que o problema da maldade e do pecado é um problema de ordem espiritual. E o único que pode resolver esse problema é o nosso Senhor Jesus, por meio da sua morte de cruz. Cristo nos é apresentado, então, nessa terceira cena, como a solução para o problema do pecado no mundo. No sermão de hoje, então, nós vamos seguir analisando o início do julgamento de Jesus. Eu quero que você, já de antemão, perceba que esse julgamento, ele tem o seu ponto de partida no Sinédrio. O Sinédrio aqui, eu sei que já tenho explicado isso a vocês em algumas ocasiões que nos é propício, mas mais agora se ressalta a imagem do Sinédrio para que nós tenhamos a ideia de que o Sinédrio, por exemplo, naquela época, ela tinha uma dupla função. O Sinédrio, como a mais alta corte, ao mesmo tempo também era uma espécie de parlamento, assembleia constituída de toda a liderança dos judeus naqueles dias. Então, na verdade, o Sinédrio era uma grande assembleia, onde ali se juntavam todos os representantes das lideranças dos judeus em Israel, principalmente porque nós lembramos aqui que havia uns partidos político-religiosos, os principais deles eram fariseus, saduceus, os de maioria eram fariseus. Os saduceus também haviam, apesar de ser uma minoria, eles talvez ocupassem 20% ou 30% das cadeiras do Sinédrio, e de onde vem a expressão sínodo, né, que é a grande assembleia. Mas eles, mesmo que ocupassem uma parte minoritária das cadeiras dessa grande assembleia, eles tinham um grande poder de influência política e também religiosa, porque eles eram a elite dos nobres entre os judeus. Então, por isso, era um partido extremamente importante, tanto quanto os fariseus. Mas ali não apenas se assentavam naquelas cadeiras os partidos religiosos, como eram representados, mas principalmente os anciãos. Havia uma terceira classe que eram chamados de os escribas, e principalmente os sacerdotes. E o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. Nós podemos, ao observar esse julgamento, podemos aqui dividir, vamos seguir essa mesma didática, podemos dividir essa passagem em pelo menos 3 sessões ou em 3 cenas, se assim for possível. Nós temos na primeira sessão, na primeira cena, ela nos levando à corrupção, a toda a degradação desse julgamento, como você já leu comigo aqui, os versos 57 a 61. A segunda sessão nos leva à postura do nosso Senhor Jesus diante desse julgamento corrompido. Eu quero que você traga à sua mente qual seria a sua reação se você estivesse num julgamento em que você, sendo réu, está sendo injustiçado na cara de pau. E detalhe, usando um sistema que é o melhor que nós temos num sistema jurídico. Daqui a pouco vocês vão entender como que funcionava, como que era todo o processo judicial para que uma pessoa fosse julgada. Já me adianto num ponto, era melhor do que nos dias de hoje. O sistema romano até hoje influencia toda a doutrinação, todo o sistema jurídico que nós seguimos, principalmente no mundo, ou se não dizer que no mundo ocidental, até os dias de hoje. Mas veja, essa segunda sessão, Jesus,
ele tem duas posturas. Ao ser julgado, ao ser injustiçado nesse julgamento. Os versos 60 até o 66 nos direcionam a isso. Terceira sessão, ou terceira cena, nos leva à reação dos juízes diante da postura do nosso Senhor Jesus, nos versos 67 e 68. A primeira sessão, então, a primeira cena, ela nos leva a como foi todo o processo desse julgamento. Como eu já disse, no processo desse julgamento, observe que aqui nós temos diversos, quem é da área jurídica, com certeza vai identificar muitas, diversas, inúmeras irregularidades aqui nesse julgamento, que são coisas, inclusive, óbvias, notórias. Olha a leitura do texto quando ele nos diz assim: e os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Primeiro, estes versos nos apresentam aqui o sistema jurídico em que Jesus foi julgado. Quando você observa nesses versos, a primeira coisa que eles nos dizem: os que prenderam Jesus e o levaram para a casa de Caifás. A casa de Caifás não era a sede para esses julgamentos, era numa outra cidade que nem era em Jerusalém. Precisamos lembrar aqui que o contexto envolve o Império Romano dominando toda aquela região oriental, principalmente ali essa região que envolve a região da Judéia, atual Palestina, e era muito comum que os imperadores romanos, ou o Império Romano, eles, para manterem uma certa paz, certa tranquilidade e uma espécie de suposta estabilidade, para dizer a essas nações, ou esses povos: está tudo bem, não vamos interferir no modo de vocês seguirem o sistema de vida administrativo de vocês. Então, era comum que o Império Romano mantivesse alguns setores locais funcionando. No caso dos judeus, os judeus não se incomodavam tanto em pagar altos impostos, por exemplo. Tem algumas semelhanças nos nossos dias, né? Não se incomodavam tanto em pagar altos impostos, não se incomodavam com certas opressões que aconteciam contra eles, mas ai de quem profanasse o templo e a sua religião. Foi inclusive isso que causou algumas guerras na própria Judéia, na tentativa de expulsarem os romanos da Judéia, quando o Império Romano estava ali dominando aquela região. O Império Romano preservou esse sistema religioso político dos judeus. Eles poderiam ter acabado com isso, não o fizeram. E, por exemplo, o sinédrio funcionava completamente no seu sistema, tanto no seu sistema legislativo, que era uma espécie de parlamento, e principalmente quando eles se reuniam como tribunal. Por isso, essas duas funções que o sinédrio tinha. Observe, então, que quando ele diz que era na casa de Caifás, tem a ver com o que nós já vimos anteriormente, a respeito da maneira como eles tramaram todo o processo, todo o planejamento para matarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Evitar ao máximo chamar a atenção da população. Então, o julgamento foi às pressas. Por isso que foi na casa de Caifás. A casa de Caifás, em alguns momentos, extraordinariamente, às vezes era preciso, para resolver questões urgentes, convocar o sinédrio na casa dele. A casa dele era um palácio. Outro detalhe importante: Caifás era o sumo sacerdote. Caifás, veja, não era Herodes, que era o homem mais poderoso da Judéia. O homem mais poderoso da Judéia era o sumo sacerdote. Ele era, por exemplo, como eu disse aqui, o presidente, o que era o que liderava o sinédrio. Para que chegasse a isto, ele tinha que ser sumo sacerdote. Caifás, em João, faz menção de que também Jesus passou por Anás. Anás é sogro de Caifás. Caifás se casou com a filha de Anás, que era sumo sacerdote, e ocupou o lugar de Anás como sumo sacerdote. Observe que Caifás não era um homem pacífico, tranquilo. Caifás era um homem extremamente rude, perverso, cruel.
a hipocrisia dele transparecia notoriamente a todos. Mas principalmente um homem extremamente rude, perverso, e um homem que tinha um ódio mortal contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Então já observa em alguns detalhes esse aspecto que é importante dentro do julgamento e como isso vai se desembocar. Segunda coisa, naquela casa estavam reunidos, o texto dizendo, anciãos e escribas, juntos com o sumo sacerdote. Para que você entenda bem esse sistema de julgamento, ou de esse sistema jurídico, Jesus ele teve que passar por 2 julgamentos. Ele tanto teve que passar por um julgamento eclesiástico, por isso que a menção e destaque aos anciãos e escribas, porque essa é a primeira fase, ou o primeiro julgamento que Jesus é submetido, que é um julgamento, vamos dizer assim, de caráter religioso, ou de caráter eclesiástico. O segundo julgamento é o julgamento de caráter civil. Veja, ambos possuem, se formos resumir aqui, porque a minha intenção não é ficar explicando o sistema jurídico deles, mas é preciso fazer isso pelo menos em algumas palavras para que você entenda o contexto aqui. Mas pelo menos esse processo está dividido em 3 etapas. Primeiro, você tem audiências preliminares. O texto em João capítulo 18, como eu mencionei antes, ele vai nos dar em alguns versos que nessas audiências preliminares Jesus inclusive compareceu perante Anás. Lembra que eu citei o sogro de Caifás, que já nem era mais o sumo sacerdote ativo na presidência do Sinédrio, já era Caifás, o seu genro. Mas ele passa por esse julgamento preliminar já com Anás. Você tem também o julgamento perante o Sinédrio, sob a presidência agora de Caifás, junto com os escribas e os anciãos, como nós temos aqui no texto. E depois, por fim, nós temos as deliberações finais, antes do sol nascer. Esse é um detalhe importante. Antes do sol nascer, antes de amanhecer. Você vê isso em Mateus 27, verso 1 também. Então, esse processo coaduna com o que a lei cerimonial determinava sobre a quem o cordeiro, por exemplo, deveria ser apresentado para o sacrifício. Coaduna muito bem com todos esses processos preliminares. Na audiência, primeiro com o sumo sacerdote. A oferta é entregue para quem? Ao sacerdote. A lei determinava isso quando nós vamos para Levíticos, capítulo 17, verso 5. A lei está sendo cumprida. O cordeiro está sendo entregue para o sacerdote, neste caso, o sumo sacerdote. Para quem conhece um pouco e compreende um pouco mais nesse sistema, a posição que este sumo sacerdote ocupa, você sabe muito bem que legitimamente não era para Caifás ser sumo sacerdote, a tribo de Levi já tinha acabado. O cargo aqui é político. Mas observe, Deus preservou essa função, Deus preservou esse ofício, para que Jesus fosse entregue ao sacrifício da pior forma possível. Era necessário que ele fosse entregue nas mãos de um falso sumo sacerdote, para que de fato o castigo, lemos isso em Isaías 53, para que o castigo na sua pior forma, e neste caso inclui o ser injustiçado, fosse a nossa redenção, fosse a nossa paz. Então esse é um aspecto importante. Cumpre-se então o que Levíticos 17, verso 5 nos diz, a respeito de que ele está sendo entregue nas mãos de um sacerdote, só que da pior forma possível. O julgamento civil, se nós lembrarmos, por exemplo, dessa segunda fase, o julgamento civil ele segue perante os representantes do poder romano, que aqui no caso inclui Herodes e principalmente Pôncio Pilatos, que era governador da região da Judeia. A função, então, principalmente de Pôncio Pilatos, era estabelecer todos os julgamentos que envolviam aspecto civil e criminal. Aqui no caso, quem é que tinha poder para condenar alguém à morte, de determinar a execução de um criminoso à morte? Só o poder romano, só o representante do poder romano. Então, não bastava apenas o Sinédrio dizer, ele merece a morte. Eles tinham que ter autorização do Império Romano para isso. Perceba que esse sistema jurídico daquela época, talvez você, fazendo a leitura superficial, não tenha noção
E às vezes algumas pessoas acabam caindo no engano, achando que, nossa, veja como a injustiça que nos é revelada nesse texto dá a entender que o sistema jurídico era o pior que se tinha na época, né? O mundo antigo parece que tudo era de ruim. Porque os relatos que nós temos, sempre enfatizando as guerras, a violência e principalmente a forma rude dos governantes, principalmente julgarem os seus súditos. Mas não, irmãos, nesse caso, eu quero que você perceba que esse sistema não era ruim. Na verdade, nós temos alguns aspectos, como eu disse antes, que é até melhor do que no sistema jurídico moderno. Principalmente se você for comparar o nosso sistema jurídico brasileiro, na atualidade, nos dias de hoje, você percebe que há alguns aspectos que foram muito mais meticulosos na maneira em que se procedeu todo esse julgamento. Se você não sabe, até hoje, os sistemas judiciais dos países ocidentais são influenciados pelo modelo romano e também judaico. Por isso que se estuda, eu imagino que deva ter alguma disciplina, não sei o nome dela, que deva estudar alguma coisa relacionada ao direito romano. Com certeza tem. Porque é a influência que nós temos. Como podemos dizer, né? A referência histórica que nós temos de um sistema jurídico que talvez tenha sido um dos melhores que já se desenvolveu e que influenciou a maneira como nós tenhamos os nossos tribunais e todos os nossos processos judiciais, como tem que ser feito. Mas, em segundo lugar, eu quero que você também veja que, apesar de um sistema jurídico bom, nós encontramos diversas irregularidades, principalmente a injustiça cometida nesse julgamento. Isso nos mostra que, apesar de se ter um sistema jurídico bom, não significa que isso é suficiente para garantir justiça, principalmente ao inocente. Sistemas jurídicos que são bons, eles podem ser burlados. O grande problema que nos é apresentado aqui é que os homens, em sua perversidade, usam até os melhores sistemas judiciais para cometerem atrocidades. Permita-me dar um exemplo. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um código de disciplina. Quem já leu até se deslumbra com toda a estrutura processual que nós seguimos, por exemplo, para julgar casos na nossa igreja, desde o conselho da igreja, presbitérios, sínodos, nós temos todo o processo, as instâncias, inclusive a Igreja Presbiteriana, ela nos dá a oportunidade de recorrer a decisões equivocadas, erradas, injustas de um conselho da igreja, até, por exemplo, uma quarta instância, porque você tem antes disso presbitério e sínodo, e por fim, Supremo Concílio. O primeiro é o conselho da igreja. Mas quem disse que um sistema, um código de disciplina que seja baseado ao máximo em toda a escritura que nos apresenta um modelo de justiça, de um bom julgamento, um julgamento imparcial e justo, quem disse que isso não pode ser burlado para se fazer injustiças? Isso acontece. Senão não haveria necessidade de recorrer a instâncias maiores. Nós estamos vivendo os dias que os nossos tribunais superiores, não só eclesiástico, mas principalmente no meio secular, nós temos visto que isso tem acontecido. Isso está bem no nosso nariz, né? Diante de nós. Mas, voltando ao contexto que envolve nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, dentre essas irregularidades, eles estão reunidos em um tribunal. Lembra que eu disse que é um detalhe que é importante? Na calada da noite, o que era proibido, tanto pelo Código Jurídico dos Romanos, e também era proibido pela lei mosaica. Não era permitido julgamento na calada da noite. Os julgamentos deveriam acontecer à luz do dia. Essa era a forma que deveria ser feito. Segundo, quando o verso 59, em especial, nos diz que os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os escribas, eles tiveram grande dificuldade para encontrar alguém que testemunhasse contra o nosso Senhor Jesus. E o verso 60, finalmente, nos mostra que eles conseguiram 2 falsas testemunhas. O texto nos diz que eles procuravam, dentre tantas que se apresentaram, testemunhas que pudessem falar algo que fosse o suficiente para, notoriamente, dar base à condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas eram falsas testemunhas. Enfim, conseguiram 2, o que
nos lembra um detalhe importante, que todo o processo, quando se envolve testemunha, você precisa, lembra de 1 Timóteo capítulo 5, que ao julgar na igreja casos, principalmente envolvendo acusações contra os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros, os ministros, deve-se apresentar 2 ou 3, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. Veja que eles estão seguindo o processo meticulosamente, mas são 2 testemunhas falsas. A falsa acusação contra Jesus era o que ele já havia dito, quando em João capítulo 2, verso 19, ele mesmo havia dito aos judeus: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. E aqui vamos lembrar que Jesus não se referiu à destruição física do templo. O que ele, talvez aqui fosse interpretado como uma forma dele se tornar uma espécie de revolucionário para destruir o templo e estabelecer talvez uma nova ordem religiosa e política no meio de Israel. Lembram-se? Qual que é o ponto que se realça e que alimenta o ódio agora da multidão que o seguia? Inverteu, você percebeu isso? Você tem agora a multidão gradualmente sendo influenciada por um detalhe que é importante e que já havia provocado um derramamento de sangue antes dos dias do nosso Senhor Jesus. Não mexam com o templo. E o que é que Jesus disse? Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. É óbvio que essas falsas testemunhas distorceram as palavras do nosso Senhor Jesus. É óbvio. Em terceiro lugar, nós temos um julgamento que, apesar de se pautar em um sistema jurídico bem elaborado, ainda assim os algozes de Jesus se aproveitam desse sistema para cometer diversos atos ilegais e imorais. Por exemplo, prendem Jesus sem mandado. É um camarada que vai lá e beija ele. Não tem mandado. O sistema jurídico romano já estabelecia no processo que haveria de se ter mandado. Veja, Jesus, em outro detalhe importante, a prisão dele é fruto de suborno. Eles pagam Judas. Um suborno de 30 moedas de prata. Um dinheiro razoável para Judas. Por meio de suborno, ato de corrupção, pagaram Judas para trair o nosso Senhor Jesus e o entregar. Quando também, veja que a prisão acontece na calada da noite. Não sei se vocês sabem, as nossas polícias, elas não podem entrar numa residência ou num recinto antes das 6 da manhã. As operações, quando se precisa prender algum meliante, algum bandido, alguém que tem mandado de prisão, as operações são feitas a partir das 6 da manhã, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, 6 da manhã, pelas notícias é que eu posso dizer isso, né? 6 da manhã. Ou seja, no dia. Jesus foi preso na calada da noite, tudo isso para evitar os burburinhos contra ele, esse era o medo deles. Mas se os principais sacerdotes, escribas e anciãos já tinham determinado a morte de Jesus, por que eles o levaram a um processo de julgamento religioso e civil? Por que eles precisaram fazer isso, submeter-se a esse processo? Porque eles deveriam oficializar a intenção de assassinar Jesus. O que está sendo feito aqui é se cometer um assassinato, da pior forma possível. Perceba que apesar de um sistema jurídico, repito, que favorecia um julgamento mais justo possível, ainda assim, vejam quem eram os que julgaram o nosso Senhor Jesus. Quem eram os seus juízes? Como eu disse antes, Caifás, um homem extremamente rude, astuto, vingativo, hipócrita, violento, assim como o seu sogro Anás. O supersticioso, ambicioso Pilatos. Inclusive, nós, quando chegarmos nesse momento que envolve julgamento através de Pilatos, você vai ver que Pilatos evita ao máximo se meter com essa situação. Ele não quer problema para ele, porque isso vai manchar o currículo dele perante o imperador. Ele teme aqui uma nova revolta. Ele já era afamado por esmagar revoltas de forma extremamente violenta, como ele fez em Jerusalém outrora. Um homem extremamente supersticioso, repito, idólatra,
pagão, e destaca-se a superstição dele, por causa inclusive do que é relatado pelos evangelistas com respeito ao que a mulher dele sonhou. Ela sonha com aquela situação envolvendo Pilatos. Ela diz: eu sonhei com aquele homem, e eu só sei que aquele homem é inocente, não te metas com ele. E de fato Pilatos tentou evitar se meter naquele julgamento. Ele condena Jesus pela pressão dos judeus. Mas olha quem está julgando. Um supersticioso. Ele é guiado, orientado pela sua superstição e pela pressão dos judeus. E por fim, quando nós temos Herodes Antipas. Herodes Antipas era um dos homens mais imorais, loucos e insanos daquela época. A questão legal em todas essas irregularidades, na verdade, ao observarmos esses aspectos que eu estou mencionando, se torna aqui pontos secundários, meus irmãos, quando nós somos lembrados de que o ponto principal era que desde muito tempo esses homens, principalmente os judeus, os inimigos de Jesus, já tinham o condenado à morte. A segunda sessão ou cena nos leva à postura de Jesus em relação ao seu julgamento. Versos 62 até o 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus revela duas posturas, como eu disse antes. A primeira é o silêncio diante das falsas acusações. Você vê isso envolvendo os versos 60 até ao 63, parte A, onde aqui você vê que Jesus poderia ter desmascarado totalmente o caráter daquele julgamento todo irregular, daquele julgamento injusto, como ele poderia ter refutado de forma brilhante aquelas falsas acusações e humilhado também aquelas falsas testemunhas. Ele poderia ter acabado com aquela palhaçada. Ele é o Filho de Deus, ele conhecia o coração de todo mundo que estava ali. Ele poderia ter mostrado a deturpação da interpretação falaz das declarações daquelas falsas testemunhas e dos que estavam julgando ele. Mas o nosso Senhor Jesus, sabiamente, ele age com o propósito de não reivindicar nenhum direito. Pelo contrário, ele se permite que o mal venha sobre ele da pior forma possível. Não sei se você já passou por alguma situação que você já foi injustiçado, principalmente envolvendo situações em que você precisa levar um caso à justiça, a um tribunal, a audiência, e lá você sofre uma injustiça. Isso causa um desgaste, isso causa um terrível sofrimento, porque ser injustiçado talvez seja uma das piores experiências humanas. A minha pergunta é, para compararmos aqui a postura de Jesus, qual que seria a sua reação em meio a essas injustiças? Se você sofresse essa injustiça. Eu tenho certeza absoluta que, sem exceção, todos nós, em meio a uma injustiça, de alguma maneira nós vamos reagir. E nós vamos reivindicar o nosso direito, porque fomos injustiçados. Não tenho dúvida disso. O que Jesus faz é o extremo disso, o oposto disso. Ele simplesmente se silencia, ele se permite, ele se entrega ao mal que vem sobre ele através daqueles atos injustos naquele julgamento. Ele faz isso para que se concretizasse, para que se cumprisse tudo que havia predito nas Escrituras a respeito desse momento. Em especial, há dois momentos em que o profeta Isaías ele fala disso. Primeiro, no capítulo 42, versos 1 a 4, o profeta Isaías, falando sobre o que haveria de acontecer especificamente com Jesus, nesse julgamento, ele vai dizer: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito.
ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada. Os seus algozes é a cana quebrada. O que é aqui a ideia, a expressão de quebrar a cana? É entregá-los de vez à perdição. É dar um empurrãozinho que falta para caírem logo no abismo e é o fim deles. A ideia é de esmagar a cana que já está quebrada, ferida. Mas ele diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não para ele. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, ou seja, para a redenção dos eleitos. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Essa se refere a nós. Da mesma forma, e nós lemos isso na liturgia, Isaías 53, só quero ler o verso 7. Na declaração de perdão foi lido exatamente isso. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. A expressão aqui, ser levado ao matadouro, ela nos aponta para o que foi aquele julgamento, aquele tribunal. Aquele tribunal era um antro de porcos. Olhe bem o que é um tribunal formado por juízes corruptos e injustos. A Bíblia nos diz que eles são um antro de porcos. Lembre-se disso. Em todos os casos e exemplos que nós temos, a averiguação de quando juízes cometem injustiças, quando magistrados cometem injustiça. Claro que fazem isso para benefício próprio. O texto nos mostrando, ele foi levado ao matadouro, ao lugar onde se tem porcos e aonde se mata ovelhas. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas a segunda postura de Jesus é uma confissão que mostra claramente a sua identidade divina. Dos versos 66, a parte B, até 63, a parte B, até o verso 66. Primeiro, veja que Jesus foi obrigado a dizer algo. Ele não falou por livre e espontânea vontade, no sentido de que ele queria falar, né? Havia pressa ou ansiedade dele se pronunciar. Todo injustiçado, ele tem pressa para falar. Ele quer falar, ele quer ter o maior tempo possível para se defender e exigir o seu direito, reivindicar o seu direito de justiça. Jesus, ele tardou ao máximo falar. E Jesus nem imposto aqui sobre um juramento. Nós vemos isso claramente no verso 63, quando o silêncio de Jesus se tornou algo ensurdecedor ao coração dos seus inimigos. O silêncio de Jesus foi como um grito na consciência daqueles homens. E Caifás, percebendo que aquele julgamento poderia ser fracassado, para evitar o fracasso daquele julgamento injusto, ele faz uma pergunta decisiva. Ele impõe sobre Jesus maldosamente, colocando sobre ele um juramento. Quando o juiz coloca alguém sobre juramento, significa: você é obrigado a responder, é para responder. Porque se você não responder, você vai ter que arcar com as consequências disso. Colocando Jesus sobre esse juramento maldoso a respeito de si mesmo, o nosso Senhor Jesus segue o processo, por submissão às Escrituras. Ele responde e confirma a verdade a respeito de si mesmo e da sua identidade como Filho de Deus, quando ele vai dizer: Caifás, você sabe quem eu sou. Quando ele fala, tu disseste, é bem isso. Caifás, eu fico imaginando a resposta de Jesus, o quanto ela ainda foi mais desesperadora para aquele homem e para os seus algozes. Caifás, tu mesmo está dizendo, em outras palavras, você confirma, você sabe quem eu sou, você sabe, em outras palavras, você sabe a verdade. Eu não preciso dizer, o silêncio. Eu não preciso lhe dizer. Mas você sabe a verdade, Caifás. Por isso,
você também sabe que um dia você verá o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, e você também o verá em glória. Ele coloca no futuro, porque ao dizer que ele é o Filho do Homem, ele está simplesmente declarando a Caifás as suas duas naturezas, a humana e a divina. Filho de Deus, o Cristo, como o próprio Caifás disse. Caifás falou com muita familiaridade que ele é o Cristo e o Filho de Deus na sua pergunta, ainda que a intenção seja matá-lo através de uma espécie de confissão sobre quem ele é. Naquele momento, observe bem como Deus, ele desmascara estes homens ao dizer a ele toda a verdade e dizer mais ainda que a verdade é notória e clara na consciência daqueles homens perversos, odiosos. Eles são inimigos da verdade. Por isso, a consciência naquele momento estava julgando o coração deles a respeito da verdade. Eles sabiam que Jesus era o Cristo e o Filho de Deus. E Jesus, se humilhando mais ainda, ele diz: você verá o Filho do Homem. É o aspecto humano, porque o Filho do Homem está ali para cumprir a sua obra redentora, sendo o sacrifício, corpo dilacerado, sangue derramado, para que se cumpra as Escrituras e haja salvação aos eleitos. Mas a declaração de Jesus revela não apenas a verdade, mas ao mostrar as duas naturezas de Cristo, quando ele diz que no futuro eles veriam o glorificado, a sua natureza divina. Ele não a nega, ele a realça claramente, muito bem naquele momento. Ele diz isso na sua condição mais humilhante. Vocês verão o Filho do Homem glorificado. Em outras palavras, um dia eu julgarei vocês. Vocês serão julgados. No dia que vocês virem o Filho do Homem que está agora sendo humilhado, no seu estado glorificado, vocês serão julgados por mim. Aprendamos duas coisas aqui bem simples. Primeiro, eu quero que você entenda: toda confissão e declaração pública, ela tem o propósito de expor a verdade. Por que nós temos uma confissão de fé? A expressão confessar, ela é sinônimo de correr riscos. Ela é sinônimo de expor a verdade, mesmo que ela possa te trazer sérias consequências e até mesmo atingir a tua integridade física. Por isso nós temos uma confissão muito bem elaborada. A nossa confissão de fé, dos padrões de Westminster, é a mesma coisa de dizer: eu confesso tudo isto que as Escrituras nos dizem sobre o que é a verdade. Vocês conhecem a história da primeira confissão de fé que foi produzida na história da Reforma? Vocês sabem qual foi a primeira confissão de fé elaborada na história da Reforma Protestante? Não foi na Europa. Para surpresa nossa, talvez de alguns, porque eu acho que a maioria aqui já sabe, alguns já sabem, a primeira confissão de fé produzida na história da Reforma Protestante foi a Confissão de Fé de Guanabara. Foi em terras brasileiras, no período do Brasil colonial, quando os huguenotes franceses fugiram da perseguição na França. Calvinistas, jurisdicionado a igreja de Genebra, João Calvino mandou 4 pastores para cá, para cuidar deles, pastorear esses irmãos, mas foram perseguidos. Foram obrigados a redigirem uma confissão. Vilagagnon, que traiu a fé cristã, que cria na transubstanciação da ceia, exigindo que eles ministrassem a ceia em caráter de transubstanciação, que é um conceito católico romano. Eles negaram isso, e tantas outras coisas que foram ali problema para eles. Redigiram um documento confessando sistematicamente a sua fé em Cristo. E aquele documento, aquela confissão, foi o documento que os levou à condenação à morte. Só um que não foi morto, que era alfaiate, o único alfaiate ali dos colonos huguenotes. Esperava-se a chegada de um navio com novos profissionais, e quando chegasse novos alfaiates, ele seria morto. Ele conseguiu fugir, entrou escondido no navio que havia chegado,
e partiu de volta para a Europa. Só sabemos essa história por causa dele, desse quarto pastor, que era um alfaiate, que assinou esse documento de fé. A ideia de confessar tem a ver com a ideia de você assumir riscos. Não é à toa que os confessionais na igreja presbiteriana e outras, talvez, denominações reformadas, é possível que esteja acontecendo isso, mas principalmente na igreja presbiteriana do Brasil, hoje existe uma perseguição aos que eles denominam de confessionais. Ser confessional é correr riscos. Segundo, a declaração de Jesus nos mostra que toda verdade é óbvia por si mesma. A verdade sendo óbvia, ou seja, notória aos homens, significa que ela é clara como a luz no meio da escuridão. Os homens, por natureza, odeiam a verdade porque eles são filhos do pai da mentira. Porque eles, por natureza, vivem na escuridão dos seus pecados. Eles amam a mentira, vivem sob a mentira. Então, quando a luz da verdade vem à tona, é como algo óbvio e claro, notório para eles. E eles odeiam a verdade. A terceira sessão nos leva à humilhação de Jesus por causa da verdade a respeito dele, quando o texto diz: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Primeiro, Jesus é condenado, sentenciado à morte injustamente. Segundo, nós temos os membros daquele tribunal colegiado que confirmam a sentença de morte apressadamente. Verso número 66 nos mostra isso. Terceiro, você tem Jesus sofrendo violência física, moral. Cospem nele, deram-lhe murros. A forma como o texto está narrando aqui, isto mostra o verbo na sua ação contínua. Eles estão blasfemando e socando Jesus. Não foi um murro, pum. Eles estão socando Jesus. Você já viu uma pessoa apanhar de tanto levar murro? Eu acho que nem minutos, mas em 30 segundos, talvez no máximo 1 minuto, a pessoa já está desacordada e ela morre. Está sendo socado no seu rosto, em todo o seu corpo. Não é aqui apenas 1 ou 2 pessoas fazendo isso, nós temos várias pessoas ali no tribunal socando, espancando o nosso Senhor Jesus com todo o ódio do seu coração. E ao mesmo tempo que o socavam, cuspiam nele, gritavam: tu não és o Cristo? Profetiza aí agora quem é que está te batendo, porque eram vários batendo nele. Um detalhe realça no texto. Pedro, ele está longe. Ele está num lugar onde ele consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo, mas ele está longe. Quantos de nós somos como Pedro, muitas vezes? Ficamos de longe, seguimos Jesus de longe, escondidos, misturados entre os ímpios, porque tem medo de correr riscos da sua confissão. O mesmo Pedro que havia dito, ao ouvir as palavras do sumo sacerdote e a resposta de Jesus sobre ser ele o Filho de Deus, o Cristo, ele que havia já declarado em Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele agora está escondido, longe. Há muitos que estão assim, longe. Não querem confessar o seu Cristo e se afastam.
para nossa aplicação, para onde essa primeira fase do julgamento de Jesus nos leva? Primeiro, eu quero que você perceba, novamente, isso é preciso ser recapitulado aqui, a estirpe de pessoas, a estirpe de gente que julga o nosso Senhor Jesus. Eles nos são apresentados por Mateus como sendo a pior estirpe. Não espere dos homens a imparcialidade e um bom julgamento a respeito de você. Isso não vai acontecer, principalmente envolvendo questões relacionadas à sua fé. Não tenha esperança de que as coisas vão melhorar com respeito ao que está acontecendo nos nossos dias no nosso país. E digo mais, isso tem relação direta com o ser cristão. Porque, meus irmãos, se no espectro ideológico a verdade está vindo à tona, confrontando corruptos e mentirosos, filhos do diabo, porcos que estão levando inocentes a matadouros, isso é só no aspecto ideológico, não estamos falando ainda espiritual. Que dirá quando chegar o momento em que estará em jogo a verdade com respeito à fé cristã. Não alimente esperança nesse sistema. Ele é corrompido, ele é tomado pela perversidade da sua pior estirpe entre os homens. Estes são apresentados por Mateus como sendo a pior estirpe. Eram homens da mais alta malandragem, homens que tinham uma perspicácia, era de uma inteligência absurda, mas dominada por um ódio, guiada por um ódio mortal contra o nosso Senhor Jesus. Homens que agiram a qualquer custo para terem o seu desejo de morte atendido contra o nosso Cristo. Essa situação revela a pior de todas as condições para ser submetido a um julgamento. Veja que esse julgamento se torna uma experiência das mais dolorosas e agonizantes para o nosso Senhor Jesus, porque temos os homens mais perversos e habilidosos na sua maldade, utilizando um sistema jurídico que era considerado mais ético e moral que se tinha na época, para matar o Filho de Deus. Essa é a pior forma de uma pessoa ser injustiçada. Nenhum outro ser humano passou por essa experiência tão vil como Jesus. Ninguém, não existe na história da humanidade alguém que tenha sofrido tamanha injustiça. Portanto, isso revela em alguma medida o custo da nossa redenção. Eu quero que você se reporte na sua consciência e seu coração a isso. É claro que esse custo da redenção, ela nos é revelado com mais precisão, com mais clareza, quando chegarmos à morte de cruz. Mas o julgamento de Jesus, nessa primeira etapa, nos revela, em alguma medida, ou já em alguma medida perceptível, o alto custo desse sacrifício, o ter de ficar em silêncio e ter de fazer uma confissão de que ele era sujeito a todo aquele processo humilhante, por ser o Filho do Homem e por ter de suportar todas as outras humilhações, de cuspirem nele, de lhe darem murros, tapas e zombarem dele. Era necessário que Jesus fosse submetido à pior forma de ser injustiçado, para que ele se fizesse justiça no nosso lugar. O missionário escocês, o doutor, digo doutor porque ele era médico também, mas o reverendo David Livingstone é um personagem muito conhecido na história da igreja do século XIX, final do século XIX principalmente. Um homem que trabalhou durante muitos anos no centro do continente africano e foi um dos primeiros missionários brancos a entrarem em lugares inóspitos no interior da África, principalmente da África Central, que até aquele momento, inclusive, era desconhecido. O Dr. David Livingstone é conhecido também como desbravador, alguém que ajudou e auxiliou o mapeamento geográfico daquela região central da África. Mas na biografia deste homem, a vida dele é marcada por muitas e muitas
e dolorosas experiências de perseguições e injustiças que ele sofreu, até dos seus próprios companheiros, missionários e de equipe de desbravamento. Certa vez, quando ele foi abandonado pelos seus colegas missionários e foi rejeitado por algumas tribos em circunstâncias extremamente difíceis, porque ele estava enfermo, correndo risco de vida, encontraram no seu diário, já depois dele morto, no seu diário encontraram algo relacionado a isso que aconteceu, quando ele disse: Jesus foi desprezado. Não sou melhor que meu mestre. Isso nos ensina que, se nós somássemos todas as injustiças que eu e você fomos submetidos, se somarmos toda a carga de agonia, de dor, tristeza, desgostos que essas injustiças de toda uma vida tenham nos causado, elas não são nada perto da injustiça que Jesus sofreu para conceder justiça, justificação dos nossos pecados. Você precisa refletir sobre isso quando você sofre danos, injustiças ao longo da sua vida. O que também, por outro lado, para o nosso consolo, Jesus sabe bem o que é ser injustiçado. Quando você é injustiçado, Ele sabe o que é ser injustiçado. Lembre-se disso. Ele conhece as injustiças que você já tenha sofrido, ou talvez esteja sofrendo agora. Especialmente quando elas envolvem a causa do Evangelho. Tenhamos o mesmo sentimento e confissão que o nosso irmão David Livingstone. O meu mestre foi desprezado e não sou melhor do que ele. E nem sempre será sábio você enfrentar os seus inimigos em debates calorosos. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa aplicação a respeito desse julgamento. Quando nós devemos entender e aprender com o nosso Senhor Jesus a forma sábia de agir em relação às falsas testemunhas, falsas acusações e calúnias contra nós. Nem sempre, eu repito, vai ser sábio enfrentar os nossos inimigos, enfrentando-os em debate calorosos. Às vezes nós teremos de vencer tais provocações e debates no silêncio. Vocês não sabem, eu já experimentei isso, eu posso dizer isso por experiência própria. Experimenta um pouquinho do que é Deus nos colocar em uma condição em que você precisa ficar em silêncio. E o silêncio causa mais desespero àqueles que querem o teu mal do que se você abrir sua boca e falar. Porque eles querem que você fale. Eles te provocam para que você fale. Solte tudo. Porque nós queremos pegar você aí, nas suas palavras. Mas também haverá momentos, e veja, como eu disse, é uma questão de sabedoria. Haverá momentos que na providência divina nos será exigido pronunciamento a respeito da verdade. Mas o teremos de dar razão da nossa fé, como Caifás exigiu do nosso Senhor Jesus, dar razão da sua identidade. Sempre essa oportunidade, o que eu quero dizer é que ela é imposta pelos nossos inimigos na providência divina, envolvendo a necessidade de confessar quem é Jesus na nossa vida. Não é difícil isso acontecer até mesmo em um tribunal, seja ele eclesiástico, já que há algozes também no meio da Igreja de Cristo, perseguições internas, mas também no meio secular. Isso nos lembra o exemplo do reformador Martim Lutero, que na dieta de Worms, em 1521, ele foi obrigado pelo seu inquiridor, o imperador Carlos Magno, sobre a sua posição contundente, clara, a respeito da sua fé, por causa dos seus escritos. Uma das palavras que marca o discurso de Martim Lutero
neste momento em que lhe é imposto, pela providência divina, a necessidade de confessar, não mais de argumentar para convencer, mas de confessar a verdade para que os seus inquiridores sejam julgados pelo próprio Deus na sua consciência. Quando ele diz, antes de começar o seu discurso, ele diz: aqui estou, não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Porque ele entendeu que ele deveria falar para confessar Cristo na sua vida. Ele é um exemplo histórico de um homem que falava quando era hora de falar e se calou quando era hora de se calar. Portanto, nos dias atuais, qual é a razão de você se envolver em intermináveis e desnecessários debates e discussões, especialmente na rede social? Qual é o propósito de você se envolver em embates e cair na provocação dos seus inimigos da fé, onde muitas vezes produzimos provas contra nós desnecessariamente por causa da nossa soberba? Você precisa entender que a declaração de Jesus ao sumo sacerdote Caifás não foi para se mostrar dono da razão ou para espizinhar o seu inquiridor. Lembra? Jesus não esmagou a cana quebrada. A gente vai para os embates querendo esmagar a cana quebrada. Eles já estão condenados e a gente quer esmiuçar mais ainda. Jesus, ele faz a sua declaração para se sujeitar ainda mais à humilhação por meio de uma confissão formal. O que o nosso catecismo maior explica isso muito bem na pergunta número 49, quando nos diz que Cristo se humilhou tanto na sua confissão como na sua condenação para que fôssemos aceitos diante de Deus. Eu termino dizendo que a exemplo dele nós devemos considerar se o nosso silêncio ou os nossos pronunciamentos é para a proclamação da nossa fé em Cristo e da exaltação dele, ou se é para nos ensoberbecer. Se é para alimentar no nosso coração arrogância e orgulho, e nisso envergonhamos o nosso Salvador. Qual tem sido a sua postura a respeito disso? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Senhor, reconhecemos que o nosso Senhor Jesus submeteu voluntariamente a todas as formas e humilhações e injustiças para que Ele mesmo se tornasse a nossa justiça. Cristo foi condenado para que fôssemos absolvidos. Ele se calou para que tivéssemos voz diante de Ti e clamarmos por Tua misericórdia e ter os nossos clamores ouvidos por Ti. Ele foi desprezado, cuspido, escarnecido, para que nós recebêssemos a reconciliação e Teu amor paterno, que é para sempre a nosso favor. Ó Deus, que jamais tomemos de forma leviana o sofrimento e as humilhações do nosso Redentor. Ensina-nos a sermos fiéis e confessarmos, quando assim for exigido de nós, a verdade a respeito de Cristo na nossa vida. Que sempre o Senhor traga à nossa memória que aquele julgamento injusto nos concedeu, pela justiça de Cristo, o perdão e a nossa justificação dos nossos pecados. Faça-nos, ó Deus, lembrar disso. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.